Nós paramos aqui, no último vídeo, com o reino de Israel dividido em norte e sul, Israel e Judá. Mas tem uma coisinha que eu preciso voltar, que no intervalo eu vi, quando eu disse que José tinha sido vendido pelos ismaelitas para o Egito, eu esqueci de dizer que ele tinha sido vendido pelos irmãos para os seus primos ismaelitas. Esses primos é que o venderam para o Egito. Muito bem. O reino dividido. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2. Jerusalém ficava no reino do sul, no reino de Judá. E o reino do norte? Sabe-se lá se por inveja ou pela política muito esperta de Jeroboão e seus sucessores, fizeram aqui na divisa, na Samaria, um outro templo. Mas os judeus acostumados, os israelitas acostumados com Jerusalém, ainda choraram de saudade do grande templo de Salomão. Aqui aparece, assim, de um modo muito sutil, um profeta. E esse profeta começa a perceber a situação política do reino de Israel. O profeta Amós. Ele vai chamar a atenção que, se continuar no caminho que vai indo, a derrota virá em breve. E foi justamente o que aconteceu. Nessa época, aqui, a Assíria era o grande império. O povo de Israel vai passar daqui para frente pelas mãos de 5 impérios. A Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, cá em cima, e, finalmente, Roma, também cá em cima. Os assírios, no ano de 722, tomaram o reino do norte. Trouxeram para cá o povo cativo. Mas, logo em seguida, não muito tempo depois, um outro reino passou a ser o reino da vez, a Babilônia. Em 597, a Babilônia domina a Síria e traz para cá o que havia restado do grande reino de Israel. As tribos de Judá são trazidas para a Babilônia. Mas pouco tempo depois, em 539, mais ou menos, o grande império que se levanta é a Pérsia.
a Pérsia domina novamente o que antes havia sido a Síria, Babilônia, e pega esses cativos por um tempo também razoavelmente curto e permite que eles voltem para Canaã. A Pérsia tinha uma política de respeito às culturas e religiões dos outros povos. O grande rei Ciro da Pérsia foi até tido por um tempo como um Messias que ia libertar o povo. Mas, como acontecia muito nessa época, não muito tempo depois, lá pelo ano 310 aproximadamente, a Grécia se torna o império da vez. A Grécia domina o Egito, domina a Babilônia, esses povos. Expandiu em 10 anos, Alexandre expandiu o Império Grego como nunca havia acontecido na história. Muito rápido. E esse povo vai ficar sob o Império Grego até aproximadamente lá pelo ano 170, 180, quando Roma se levanta como o império da vez. Quando Alexandre o Grande morreu, ele não havia deixado filhos. Então, pouco antes de morrer, o que ele fez? Ele pegou todo o seu reino e deu uma parte para cada general seu. O Egito ficou com Ptolomeu. Essa região aqui do reino de Israel ficou com Seleuco. Seleuco tinha um filho chamado Antíoco Epífanes IV. Era o capeta em forma de gente. E esse Antíoco queria, porque queria ser também o governador do Egito. Para isso ele montou um exército para dominar o Egito. Onde que ele foi buscar dinheiro? No Templo de Jerusalém. Quando os assírios tomaram a parte norte do reino, naturalmente todas as riquezas daqui foram para lá. Quando a Babilônia tomou o reino do sul, o reino de Judá, ele pilhou também o templo. O templo foi destruído, pilhado, e novamente por Antíoco Epífanes IV. Nesse tempo nós temos aí a grande luta dos Macabeus para reaver o templo e praticar a sua religião como se fazia antes. Quando Roma dominou essa região, o imperador dividiu
a região em 4 partes, chamadas tetrarquias. Na parte da Judéia, que era uma das 4 divisões, ficou Herodes. Na Galileia, em cima, ficou Pôncio Pilatos. Nas outras 2, na Idumeia e numa outra que eu esqueci o nome, são 2 governadores que não são citados, não tem importância nenhuma na Bíblia. Jesus vai nascer nessa época. O reino, o Império Romano, conseguiu dar a essa região toda uma paz temporária. O exército romano cuidava de manter a ordem e o povo teve sossego por um tempo. O Evangelho vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Essa plenitude dos tempos inclui, além dessa paz que o povo tinha, um amadurecimento na sua esperança de um Messias. Quando é que acontece que começa a haver um burburinho, uma esperança de que o reino será novamente reunificado? Aí por volta de 722, quando grande parte do povo é levado aqui para cima. Começa-se então a pensar no Messias. Quando a parte sul é trazida para a Babilônia, isso é mais reforçado. A esperança cresce. Qual era a esperança? Que viria um Messias que restauraria o reino de Israel, e esse reino seria a moda daquele do tempo de Davi. Um reino forte, unido. Nessa época nós temos aí muitos profetas. Entre eles, o segundo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Começa a reforçar de uma maneira muito contundente essa volta, essa retomada da terra de Canaã e do reino que havia sido esfacelado. Quando é que nós podemos chamar o povo de semita? Quando eles vêm aqui de Ur para Arã, atravessam e vão para Canaã. Até chegar aqui, são os semitas. Chegando aqui com Abraão, Isaque e Jacó, eles são os hebreus. Já são chamados de hebreus. Hebreus quer dizer povo do outro lado do rio. Eles atravessaram o rio para
assumir a terra de Canaã. Quando esse povo tem o seu grande patriarca, Jacó, mudado o nome para Israel, e eles vêm aqui para o Egito, até o tempo em que eles voltam, passam pelo Sinai, voltam a Canaã, de Canaã eles são levados ou para a Síria ou para a Babilônia, são os israelitas. Quando eles saem de Babilônia e voltam para Canaã, para Judeia, para Galileia, eles são chamados, a partir daí, até hoje, de judeus. Nós temos, então, quando a gente fala assim, os semitas, a gente já localiza imediatamente um povo que foi de Abraão até mais ou menos Israel. Quando nós falamos em judeu, em hebreus, nós temos esse povo que passou aqui uma boa temporada, o povo do outro lado do rio, e a partir daqui, quando vem para cá, eles são os israelitas, os descendentes de Israel. Voltando então da Babilônia para a Judeia, eles são os judeus. Deixa eu fazer um intervalo aqui e mostrar para vocês uma coisa interessante. O Gênesis fala do paraíso, o jardim do Éden. E na descrição bíblica, o Éden ficava por aqui. Por quê? Há uma referência aí a dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E do Éden saía uma água que se dividia e formava depois 4 braços. O Tigre, bem conhecido, o Eufrates, o Geom e o Fison. Esses últimos dois, ninguém tem conhecimento onde ficavam. No século I, um historiador chamado Flávio Josefo disse que possivelmente um deles seria o rio Nilo. Mas, e o outro? Então, o paraíso seria aqui, nessa região da Mesopotâmia, ou entre esses dois rios e o Nilo? Não se sabe. Infelizmente, não se sabe. Nós temos, então, a história do povo de Israel. A gente sempre fala o povo de Israel como referência aos judeus, aos semitas, aos hebreus. É mais fácil para a gente falar os israelitas. Abrange um tempo bem maior. Passamos aí de Ur da Caldeia, com Abraão, fazendo toda essa caminhada, vindo, voltando, subindo, sendo escravos, voltando novamente, lutando para manter o reino. 1.800 anos aproximadamente. Então vem Jesus. No primeiro século, a história de Jesus
e os seus 12 apóstolos foi muito curta, comparando com essa caminhada toda. Em um século, nós temos o nascimento de Jesus, a paixão e morte de Jesus, os apóstolos levando a mensagem de Jesus para toda a região e o início da igreja. Com a morte dos apóstolos, começa então, já no início do século II, a igreja a se organizar em cima dos ensinamentos dos apóstolos, por isso a igreja é chamada apostólica, e já tendo em mãos os escritos que fazem o Novo Testamento. Todos os escritos. Quando João escreve o Apocalipse, possivelmente lá pelo ano 95, a Bíblia é encerrada. Depois disso, nos nossos quase 2000 anos de história, a partir do final do século I, mas nenhuma palavra foi acrescentada. Encerrou-se ali a Sagrada Escritura. A igreja separou 4 evangelhos, porque muita coisa havia sido escrita. Nós temos aí algumas preciosidades que foram guardadas, que diziam assim: quando Jesus era menino, ele brincava na praia, fazia bonequinhos de barro, depois soprava e os bonequinhos de barro saíam voando, transformados em passarinhos. E mais uma porção de coisas que eram fantasiosas. Outros acrescentaram coisas que Jesus não havia feito na sua tentativa de ilustrar. Mas o fato é que, de toda a caminhada do povo, desde Abraão até Jesus, e depois de Jesus até o início da igreja, nós temos pouquíssima coisa escrita. Pouquíssima coisa. Se vocês pegarem aí o finalzinho do Evangelho de João, o último versículo, está escrito que Jesus fez ainda muitas coisas. E que se todas elas fossem escritas, uma a uma, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. É claro, é um exagero, mas ele quer dizer com isso que aquilo que foi escrito, que ficou na história registrada nos pergaminhos, era a legítima e verdadeira história de Jesus. As coisas mais importantes que ele fez, os acontecimentos que mereciam ser guardados, o essencial estava ali. Escrever naquele tempo não era fácil.
principalmente nos primeiros séculos de história, quando começaram a escrever aqui por volta da época dos reis, como literatura intencional, como eu já disse, escrevia-se nos papiros. Papiro é uma planta aqui do Egito que florescia no delta do Nilo e no rio Nilo. Ela tem uma haste comprida. Essa haste era cortada em tiras, colocadas as tiras uma ao lado da outra, e depois uma outra camada na posição contrária. Isso era prensado e posto para secar. E nesses papiros se escrevia com tinta. Jamais, isso desde o ano 3000 a.C., esses papiros já eram usados. Mas, posteriormente, vindo lá da cidade de Pérgamo, na Grécia, os papiros foram substituídos pelos pergaminhos, que eram feitos de pele de ovelha ou de cabra. Essa pele era posta para secar, raspada, e também sobre ela se escrevia com tinta. Formavam os rolos, muito conhecidos no tempo de Jesus. Quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum, ele pega o rolo de Isaías para ler. Nós temos, nesses 1800, mais os 100 da época de Jesus, um período de aproximadamente 1900 anos de uma história intensamente vivida, muitas vezes sofrida, mas que desencadeou, que terminou aqui na Judéia, na terra de Canaã, a terra prometida, realizando o plano de Deus. O plano da salvação se realiza então, e agora, daqui para frente, nos 2000 anos de história que nós vamos viver até hoje, nós temos a memória desse povo que fez toda essa caminhada. Nós temos a memória da igreja nascente, da igreja que continuou séculos e séculos afora, se ajeitando, se adaptando, mas sempre levando a mensagem de salvação preparada por Deus desde sempre e encarnada aqui em Abraão. Nós podemos ler ou reler essa história todinha dos 1800 anos com o olhar cristão. É um direito nosso fazer isso. Porque nós que vemos a realização do plano de Deus em Jesus, nós temos o direito de pensar que toda essa caminhada preparada por Deus foi única e exclusivamente pensando em Jesus. E nós vamos então, encerrando por aqui. Caso alguém queira voltar a essa história, vocês viram que eu fui muito breve, muito rápido nessa caminhada.
Mas o essencial está aqui. Muita coisa poderia ainda ser dita, mas eu penso que nós temos aqui aquilo que é necessário para depois a gente pegar os livros da Bíblia na ordem em que estão e entender toda essa caminhada. E entender por que foram escritos naquela época. E nós vamos perceber que mesmo com o olhar cristão, o povo de Israel, que não sabia que viria um tempo em que o Messias, na pessoa de Jesus, iria dar o seu aval, a sua aceitação a todo esse passado. Ora, se Jesus fez isso, citando várias vezes as Escrituras, se os evangelistas fizeram, se o apóstolo Paulo fez, por que nós não podemos fazer também? Não só podemos, como devemos reverenciar todo esse povo, do começo ao fim. Reverenciar esse povo e dar-lhes um muito obrigado por eles terem percorrido esse caminho e trazendo para nós o nosso Jesus. Eu vou deixar hoje para vocês uma outra pérola. Vocês deem uma olhada depois no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículos de 1 a 8. Só isso. Capítulo 19, versículos de 1 a 8. E ali tem uma pérola muito preciosa. Uma outra forma que Deus vai se revelar como alguém que tem um cuidado todo especial. Eu vou deixar por conta de vocês achar essa pérola. E no próximo encontro eu volto aqui com ela e digo qual é, caso alguém não a tenha achado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro.